Olá, amigos do TradingView, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Leandro aqui. Hoje eu quero falar com os amigos a respeito do que, na minha opinião, seria uma base para um operacional, ou como a gente deveria organizar o nosso aprendizado quando se diz respeito a negociar no mercado, ser um operador de mercado, tá? Eu sei que, assim como eu, muitas pessoas elas começam da maneira errada, tá? Eu digo isso porque sim, eu comecei pelo topo dessa estrutura, né? Eu acredito que muitas pessoas começam por aqui. A maior parte das pessoas que vêm para o mercado começam aprendendo análise técnica ou leitura de fluxo, né? A gente acredita que no primeiro momento em que a gente aprende um setup, regras operacionais, padrões de candles, padrões gráficos, aonde pôr um stop, um gatilho, um alvo, conceito, como traçar uma Fibonacci, estruturas em si da análise técnica ou como fazer a leitura de um times in trades, identificar posicionamento de players, né, no caso da leitura de fluxo, o como tudo isso vai resolver nosso problema de operar no mercado e como a gente vai conseguir ser consistente com essas informações. E a gente cai numa armadilha, acredito que seja acreditar que só isso vai fazer com que a gente consiga realmente ser consistente no mercado, e que não é verdade. E essa eu acho que é a maior dificuldade de muitas pessoas, né? Identificar que não é só isso que vai ser necessário para que tu consiga realmente viver no mercado ou sobreviver no mercado. Porque o maior problema não é esse. Tá? O maior problema são as outras duas estruturas aqui embaixo, que deveriam ser primordiais no aprendizado das pessoas que buscam, né, se estruturar dentro do mercado financeiro. Eu digo isso por quê? Porque entender a análise técnica ou entender a leitura de fluxo, né, saber fazer, saber seguir padrões, é uma coisa muito mais simples. Os reais problemas que qualquer operador encontra no mercado normalmente não está aqui. E por mais que isso seja claro, a maior parte das pessoas pensa sempre que quando está indo mal, ela tem que ajustar análise, leitura, normalmente não é isso. A maior parte das pessoas elas não conseguem ser consistentes não porque não sabem fazer uma boa análise. Muito pelo contrário, a maior parte das pessoas elas são excepcionais quando se diz respeito à análise ou à leitura de fluxo. Elas sabem fazer uma boa leitura. O problema é que a maior parte das pessoas elas não sabem se comportar frente à tomada de posição, frente ao risco. E é aí que vem esses outros dois pontos que, na minha opinião, seriam os primordiais. Então, por isso que eu deixo a análise técnica ou a leitura de fluxo como a última parte desta pirâmide aí do que realmente importa para ser um operador de mercado. Na minha opinião, o ponto mais importante seria paciência e controle emocional. Por que eu acredito que isso seja o mais importante? Bem, porque uma das grandes dificuldades de muitos operadores é exatamente isso aqui, ó, aguardar o sinal operacional. O pessoal quer antecipar os possíveis movimentos. Por quê? Porque a análise de técnica ou a leitura de fluxo, ela te faz visualizar tantas vezes os padrões e muitas vezes tu quer fazer o quê? Antecipar um padrão. E não é assim que funciona. Um operador de mercado ele tem que reagir a uma certa situação. Então, o principal de ter paciência é aguardar o sinal operacional, não ficar ansioso, né? Outro ponto importante é se manter tranquilo, que tem aqui do lado, ó. Se manter tranquilo durante o pregão, se tu opera mercados regulados com abertura e fechamento, ficar tranquilo esperando o teu sinal, não ter pressa, ficar numa paz, observar outros ativos talvez, se tu tem a possibilidade de ficar mais tranquilo, mais relaxado. Tem gente que gosta de ouvir uma música, não tem problema. O que importa é tu estar tranquilo, não ficar tenso, não ficar nervoso. Normalmente tensão, estresse não geram bons resultados. Outro ponto importante é não fazer trade de vingança. O que é isso? Bem, antes da gente explicar o que é isso, a gente vai falar sobre aceitar prejuízo. Tomou um stop, ponto. Aceita o teu stop. Não fica tentando ver teu stop aqui. Por exemplo, aqui está teu stop loss. Tá? Aqui está teu stop loss.
E aí o povo, às vezes, em vez de aceitar esse stop loss, faz o quê? O preço está caindo que nem uma bigorna. E o stop é teu melhor amigo, que ele vai te tirar dali. O que, que o povo faz? Ah, não, 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 vou tirar. Daí tira e vem para cá. Daí o preço vem. E aí tira de novo. E aí vem. E aí quando vê, tu não aceitou o prejuízo, mas isso foi uma ilusão, porque a hora que vem o stop, ele ficou muito maior. Então aceitar o prejuízo, definir o teu stop e aceitar esse prejuízo é um ponto importante. Não fazer trade de vingança está totalmente correlacionado a isso. No momento em que tu toma um stop, não adianta tu pensar, não, não, agora eu vou fazer outro trade aqui e vou pegar no repique. Eu vou comprar, daí não. Muitas pessoas que eu conheço, até conseguir se controlar, deixavam um tempo, um timer. Tomou um stop, 30 a 60 minutos sem operar. Para depois ficar relaxado novamente, para evitar trades de vingança. E funcionou muito bem. Então, pessoal, isso talvez seja um insight para vocês que estão buscando operar no mercado. Agora, outro ponto importante é controlar a ganância. Tu tem o teu alvo, controla a tua ganância, não queira pegar tudo numa vez só, não queira entrar mais pesado para ganhar mais e mais dinheiro, não. Entenda o tamanho que tu tem, a realidade que tu tem, vá galgando aos poucos alvos maiores, tá? Para que tu consiga realmente não ficar ganancioso, porque muitas vezes a gente quer pegar tudo e acaba ficando sem nada, né? Tem um ditado aí dos idosos que sempre diz, né? Melhor um passarinho na mão do que dois voando. Às vezes a gente pensa, né? A gente vai sair numa posição ali que está nos dando uma quantidade de pontos importante e a gente nem realiza parcial, às vezes, porque quer toda a amplitude de movimento. Não. Controlar a ganância, realizar uma parcial, trazer um stop mais para cima, tentar conduzir uma operação é interessante, mas não tem a ver com ser ganancioso. Conduzir uma operação tem a ver com gerenciamento de risco. E sempre que tu buscar conduzir uma operação, tenta controlar inclusive tua ganância, para que depois tu aceite caso a operação volte. Então tem tudo isso, pessoal. Isso é um ponto importante também, controlar a ganância. Reconhecer os pontos fracos. Então, se tu vê que tu tem dificuldade ali em operar um certo sistema, um certo horário, reconhece aquilo, trabalha aquilo. Tenha controle emocional, não deixa que aquilo sempre te faça cair na mesma armadilha, no mesmo erro. Eu sei de amigos que sempre que a gente conversava era, bah, ganhei aqui na abertura do índice, ou ganhei na abertura do dólar, chegou a hora do meio-dia, consolidação, entreguei tudo. Mas, cara, quantas vezes acontece o mesmo problema? Às vezes, a gente vê vez após vez a gente errando no mesmo ponto e não identifica, não reconhece o ponto fraco, às vezes pelo próprio ego, né? Normalmente o ser humano não gosta de estar errado. Então, isso talvez seja um ponto importante também para ser trabalhado. Tá? Agora, o gerenciamento de risco, na minha opinião, vem depois, vem como um segundo degrau aí na pirâmide do que seria mais importante para um operacional. Tá? E eu te digo por que o gerenciamento de risco vem depois da paciência e do controle emocional. Não existe, não tem como alguém dizer que gerenciamento é mais importante que paciência e controle emocional. Porque na hora do gerenciamento, se tu ali tem até bloqueio de envio de ordens, tá? Tu tem ali tua senha para o bloqueio de envio de ordens, tu chegou num drawdown máximo do teu dia, tu teve o stop máximo do teu dia. Se tu não tiver controle emocional, tu vai lá, bota a senha e na tua cabeça tu vai recuperar, mas não, tu vai perder mais. Então, gerenciamento de risco sempre vai vir depois da paciência e do controle emocional. Então, por isso que ele ficou em segundo aqui. Tá? Então, assim, pessoal, o gerenciamento de risco vai ter a ver com definir um drawdown máximo, ou seja, o quanto tu aceita da tua curva de capital decrescente. Né? Então, uma vez que a gente observa uma possibilidade aqui, eu vou desenhar com os amigos, tá? Uma vez que tu observa aqui a possibilidade de tu ter a curva de capital, assim como gráficos, tá? Ascendente, ou seja, tu ganha em determinados dias, tu toma os stops, em outros dias, e tu ganha mais, em outros dias, tu toma uns stops. O drawdown é justamente o quanto é esse recuo aqui, o quanto tu aceita de recuo, tá? Eu, particularmente, aceito até 40% de drawdown máximo, tá? Isso, pessoal, para operações
que eu tenho de caixas operacionais de intraday, tá? Quando eu falo de swing trade, o meu apetite ao risco é muito menor. E eu aceito no máximo 15% de drawdown para as minhas caixas de swing trade. Então, drawdown máximo tem muito a ver com caixas também operacionais. Por exemplo, tu vai operar day trade. Tu vai aceitar quanto de tomada de risco para aquele capital operacional? Né? Outro ponto importante, vai operar swing trade, quanto tu vai aceitar de risco de drawdown máximo para aquela estrutura? Não tem a ver com stops, tá, pessoal? Muitas vezes, para o teu drawdown máximo ser alcançado, você precisa de uma sequência de stops. E por isso que vem essa questão de drawdown. Porque às vezes um stop só não vai te atingir um limite de perda, né? Às vezes vai precisar de uma sequência. Mas para que tu evite de entrar em uma sequência perdedora, né? Aquele loop infinito, né? De que não para de perder, tu tem que definir um drawdown máximo, ou seja, o quanto tu aceita que teu patrimônio venha a ser consumido pelo mercado, qual que é o máximo do teu apetite a risco, para assim conseguir se adequar dentro do gerenciamento de risco. Um ponto importante que está totalmente alinhado a isso é o tamanho máximo do seu stop. Eu sei que o pessoal diz, não, o stop tem que ser técnico. Eu sei que o stop tem que ser técnico, mas todo stop técnico, ele de certa forma, ele é financeiro. Por quê? Porque tem muito a ver com o teu tamanho de lote também. Então, se tu tem uma quantidade de lotes que tu opera, tu vai ter um tamanho de stop que tu vai aceitar no máximo. Então, por exemplo, eu aceito no máximo numa operação perder, sei lá, 200, 300, 500 reais. Então, se tu aceita perder no máximo, esse valor, eu aceito perder 50 reais, eu aceito perder 20 reais. Então, tu vai ter que adequar o teu tamanho de lote. Para quê? Para que isso não fique pesado demais para ti. Então, definir um tamanho máximo de stop. Então, cada vez que tu for abrir uma posição, tu vai ter o quê? Esse aqui é o meu tamanho máximo de stop. Né? Uma vez que tu tiver encontrado, talvez, um limite máximo de operações, né? Então, aqui, quantidade de operações abertas, tá? Então, definir quantas operações tu pode ter aberto ao mesmo tempo para que tu não se perca, né, em tantas operações. Quando a gente está iniciando, é normal que a gente opere um ativo só. Ou muitos profissionais se especializam em um ativo só. Eu, por exemplo, eu realmente faço a maior parte das minhas operações em um ativo determinado. Eu acabo operando outros ativos, mas o meu foco em determinado período do meu dia é operar apenas aquele ativo. Por quê? Porque a gente se especializa muitas vezes na estrutura que o ativo cria, no comportamento de preços. Então, definir isso é importante. Outro detalhe importante, pessoal, junto com essa quantidade de operações abertas, o quanto tu vai poder abrir de operações e definir também um bloqueio de envio de ordens. Por exemplo, eu abri já 10 operações no dia. Quantas operações eu posso abrir no dia? Eu posso abrir 20. Então, definir, 20 operações, bloqueio envio de ordens. Por quê? Porque senão a gente às vezes fica boletando, e a corretagem pega. Eu sei que tem muito hoje de taxa de corretagem mais baixa, tem taxa de corretagem zero para futuros, né? Mas tem algumas corretoras também que oferecem taxa de corretagem zero para ações, mas eu me refiro que muitas vezes entrar num ciclo de uma sequência de envio de ordens muito grande também dificulta para que tu consiga se organizar dentro do teu operacional. Então, definir um número máximo de operações que tu pode por dia também ajuda muito. Outro ponto importante é definir se tu vai operar pelo nível de acerto ou se tu vai operar por payoff. Por que eu digo isso? Porque são coisas diferentes. Tá? Vai ter um momento em que o mercado vai ter que ser operado focado em nível de acerto. Operações mais curtas, scalps, mercado lateral, vai ter movimentos que o mercado ele vai ser focado em payoff, que é tendência. Então, tu tem que saber, entender a fase do mercado e se adequar a isso. Definir o operacional também é importante, definir o quanto que tu vai focar em cada modalidade. Eu sei que eu me dou bem melhor, eu vou bem melhor nessa parte aqui da manhã, operando tal ativo, então vou focar nisso. Vou focar em nível de acerto no dólar aqui, em tal estrutura, ou em tal modalidade. Eu vou focar em payoff aqui no índice. Então, é indiferente, eu vou focar payoff em ações, focar payoff em criptos, independente. Outro ponto importante é parcial, realizar parciais para aliviar o risco, né?
isso aqui é importante, pessoal, aliviar o risco, porque aliviando o risco de uma posição te permite que tu consiga alongar ela. Então, esse é um ponto importante, na minha opinião, são pontos importantes do gerenciamento de risco. Agora, por que eu acredito que a ordem seria essa, tá? Bem, sem paciência e controle emocional, tu não consegue respeitar teu gerenciamento de risco. E sem gerenciamento de risco, na minha opinião, tu não consegue ter uma boa análise ou uma leitura de fluxo que venha a realmente te trazer resultado. E eu vou dizer para vocês que o menos importante está aqui em cima. O menos importante é a análise de fluxo, ou análise gráfica, ou análise técnica, tá? E isso tem muito a ver com o operacional e também com payoff, tá? Por que eu digo isso? Porque se tu souber gerenciar muito bem teu risco, tu consegue ganhar dinheiro no mercado com cara ou coroa. Essa é a verdade e poucas pessoas dizem, tá? Se tu jogar cara ou coroa, que é nível de acerto de 50%, por quê? São dois lados, cara ou coroa. E tu souber gerenciar teu risco de 2 vezes quando ganha e 1 vez quando perde, ou seja, tu ter tua expectativa matemática positiva, então, vamos lá. Quando der cara, por exemplo, tu compra, quando der coroa, tu vende, tá? E cada vez que tu ganhar, tu vai ter um alvo de 2 vezes teu risco, ou seja, tu vai ter um alvo de 200 para um loss de 100. Pessoal, a expectativa matemática é positiva. Porque tu tem 50% de chances com 2 para 1. A realidade é essa. Então, assim, pessoal, eu sei que muitas pessoas dizem também que não, só o payoff importa. Não é só o payoff que importa. O nível de acerto também importa. E eu digo isso porque, assim, ninguém opera no cara ou coroa, né? Quer dizer, eu não conheço ninguém, mas sempre tem um especial no mundo, né? Então, assim, eu acredito que se tu vai desenvolver uma metodologia operacional, se tu vai buscar operar de uma maneira em que venha te construir realmente patrimônio para o longo prazo, tá? Que seria uma mentalidade mais focada em tempo, né? Não apenas só no imediatismo, como uma pessoa que pensa em operar para o dia, e sim operar para ser consistente, construir patrimônio com a metodologia operacional que tu desenvolve, tu tem que entender que sim, nível de acerto também é importante. Porque psicologicamente, tu não consegue acertar 10% das vezes, mesmo com payoff de 100%, de 90%, tá? É muito difícil psicologicamente aceitar isso. Então, pessoal, a gente tem que relembrar essa estrutura. Na minha opinião, ela faz muito sentido, tá? Que é, se tu tem um operacional e tu nota que tu precisa acertar 75% das vezes para se sentir confortável, mesmo tendo uma assertividade ou um risco-retorno de 1 para 1, mas assim tu se sente confortável, isso te dá confiança no mercado, aí tu já tem um caminho. Porque tu sabe que teu ponto fraco talvez seja nível de acerto. Então, usar essa estrutura emocional para que tu consiga realmente ser conduzido para o longo prazo. Então, pessoal, eu espero ter conseguido ajudar vocês realmente com essa explicação aí. Eu espero ter sido o mais claro possível. Isso é a minha opinião, tá? Eu penso dessa forma porque realmente eu sofri muito no início do mercado e eu perdi inúmeras vezes, fiquei frustrado inúmeras vezes porque eu sabia fazer análise, eu sabia fazer a leitura, eu sabia qual era o padrão, só não sabia me comportar diante do mercado. Então, isso mudou muito a chave para mim, né? Entender essa estrutura, e por isso eu estou compartilhando com os amigos hoje do TradingView. Eu espero ter conseguido contribuir aí com o operacional de vocês. Muito obrigado pelo tempo para quem assistiu. Se tu gostou desse conteúdo, só solicito que tu deixe teu gostei e deixa aqui nos comentários se faz sentido essa publicação para ti. Beleza? Excelente negócio a todos. Forte abraço. Até a próxima. Valeu.